Oi, meus amores, bom dia. Vamos iniciar, né, as nossas avaliações. Então, hoje, a nossa avaliação de história. Tia que ele vai explicar bem direitinho, tá? Como vocês vão responder a nossa avaliação. Prestando bastante atenção aqui, olha só. Na primeira questão diz assim: primeiro, né, lembrando bem, vamos colocar o nome completo, a data, tá? A data de hoje. E a primeira questão diz assim: as primeiras cidades da história da humanidade, elas se desenvolveram há mais de 10 mil anos, né? De acordo com o seu conhecimento e dos nossos estudos durante as nossas aulas, né? Responda como as cidades são formadas. Vocês lembram? Então pensam bem direitinho. Como é que as cidades são formadas? Segunda questão. Por que as primeiras vilas e cidades brasileiras se formaram no litoral? Lembrando bem direitinho naquela aula lá que a tia falou sobre que as primeiras cidades, as primeiras vilas foram formadas no litoral. Então, será o porquê? Terceira questão. Leia a afirmativa. A afirmativa diz assim: as cidades brasileiras começaram a se formar após a chegada dos portugueses no Brasil em 1500. Essa frase, ela é verdadeira ou ela é falsa? Então, vamos lá e vamos explicar por que ela é verdadeira e por que ela é falsa, né? Dependendo do que você vai colocar na resposta. A quarta questão. Como os europeus alcançavam o litoral brasileiro por volta de 1500? Marque a resposta certa. Vamos lá. Será que eles alcançavam o litoral brasileiro? Eles chegavam por meio de transporte terrestres, né? Eles vinham por terras ou eles chegavam por meio de navios? Lembrando bem, como foi que os portugueses chegaram às terras brasileiras? Vamos lá? Muito bem, então vamos passar aí para para a próxima questãozinha. Questão 5, aqui ó. A questão 5 diz o seguinte: as cidades brasileiras que se desenvolveram aos poucos, né? Começaram como pequenos povoados, aí foram se transformando em vilas e cresceram até serem consideradas cidades. Escreva o nome das duas cidades que foram as primeiras vilas no Brasil. Isso, lembrando bem que a tia explicou naquela aulinha lá, tá lá no livro a resposta, tá? Cite aí o nome das duas cidades que foram as primeiras vilas do Brasil. Sexta questão. Faça a correspondência. Nós temos aí, número 1, nós temos povoado. Número 2, tia Keila colocou vila. 3, cidades. E 4, município. Você vai escrever, colocar o número de acordo com a afirmativa certa. É o espaço correspondente à cidade e à área rural onde eles se encontram. Será? Qual vai ser das quatro? Muito bem. É a área que concentra uma população maior, que é a de uma vila, né? Representado pela prefeitura e pela Câmara Municipal. Será que vai ser o povoado? Será que vai ser a vila? Será que vai ser a cidade? Ou será que vai ser o município? Isso. A outra alternativa diz assim: é maior que um povoado e possui alguns estabelecimentos comerciais e serviços. E a última alternativa, um pequeno núcleo de habitantes. Certo? Então, de acordo com os nossos estudos, dá para responder bem direitinho a sexta questão. Na sétima, diz assim: no Brasil, algumas cidades nasceram para cumprir uma função específica. Marque com X o nome da cidade que foi a primeira capital do Brasil. Olha só, que questãozinha bem fácil, né? Será que a primeira capital do Brasil foi São Paulo?
Será que foi o Rio de Janeiro? Será que foi Salvador? Ou foi Brasília? Certo. A oitava questão. O primeiro povoado do Espírito Santo começou a se desenvolver na atual Vila Velha, de acordo com as datas que estudamos, né, sobre Vitória, que é uma vila muito antiga. Vamos fazer a correspondência. Primeiro aí, número 1 diz, em 1535. Será o que foi que aconteceu? Em 1549 e a outra em 1551. Então, vamos lá. Observa bem direitinho o que é que diz na primeira afirmativa. Diz assim, os ataques indígenas fizeram com que os portugueses partissem para outra localidade. Qual foi o ano que aconteceu isso aí, né? A outra, o português Vasco Coutinho, ele desembarcou dessa região para tomar posse das terras. Isso mesmo, olha só. Então, vocês vão olhar bem direitinho lá no livro vem explicando bem direitinho a questão das datas, dos anos. E a outra afirmativa diz assim, Vila Nova do Espírito Santo recebeu um novo nome chamado Vitória. Quando foi que isso aconteceu? Foi em 1535, foi em 1549 ou foi em 1551? Olha só, vamos agora passar para a questãozinha de número 9. A 9 diz assim, quando e por quem foi fundada a primeira capital do Brasil? Lembram lá daquela aulinha que a tia explicou e a tia também colocou o vídeo? A 10. As construções iniciais da cidade de Salvador eram muito simples. A cidade se dividia em duas partes. Explique sobre cada uma delas. Olha só, nós estudamos bem direitinho, a tia também botou o vídeo, e lá no vídeo também falava sobre cidade alta e a cidade baixa. Então, vocês vão explicar bem direitinho, né, sobre cada uma delas. Passando para a questão número 11, escreva algumas mudanças do modo de vida dos seres humanos que favoreceram a formação das primeiras cidades da humanidade. Será, meus amores, o que foi que aconteceu, né, para fazer a formação das primeiras cidades? O que foi que precisou? O que foi que aconteceu? A questão número 12, marque com X somente as alternativas verdadeiras. Vamos ver aí. A primeira diz assim, as vilas da época colonial deviam ter Câmara Municipal e Prefeitura? Será que é verdade ou é falsa? As cidades brasileiras cresceram e se desenvolveram da mesma maneira? Será? Vitória, fundada por Vasco Coutinho, em 1551, foi a primeira cidade brasileira? E a última alternativa, as primeiras vilas e cidades brasileiras surgiram no litoral? É verdade ou é mentira? Muito bem, então, bom trabalho, façam a avaliação com bastante atenção, tá bom? E um bom trabalho para vocês e até a próxima aula, tá? Beijos da tia Keila.